Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos nós, programa Ronda da Cidade, mais uma vez. Eu quero começar o programa dizendo que a Prefeitura tem recebido reclamações não, denúncias de comércios que não poderiam abrir, porque há um decreto do governo do estado que está sendo seguido na cidade de Linhares. E mesmo com essas determinações, alguns comerciantes têm colocado seus comércios ao atendimento ao público. Deixa eu falar com a minha produção, que essa é uma das nossas abordagens. Tudo bem, gente? Coloca imagem para mim do comércio da cidade de Linhares para a gente mostrar. São cerca de 250 denúncias que chegaram na Prefeitura Municipal. E ela está lembrando o decreto 4626 de 11 de abril. Esse decreto diz o seguinte: a maioria do comércio está fechada aqui na cidade de Linhares. A maioria está. E por determinação do Estado do Espírito Santo. Quem desobedece a essas determinações de fechamento está sujeito à perda do alvará. E é tudo que a gente não quer, porque o empresário está numa situação tão ruim, não é? A situação já é tão ruim, pensar numa pandemia, que as coisas não estão normais, a economia ficou seriamente danificada, mas não apenas em Linhares, em Soretama e Rio Bananal, não. É no estado, é no Brasil, é no planeta. Então todos vão ter que criar soluções para recuperar isso. Mas agora está valendo o decreto. Daqui a pouco eu vou pedir uma live do governador, que ele vai falar um pouco disso aí. Mas eu quero que a produção coloque no ar, então eu preciso lembrar a vocês qual é o comércio que está autorizado a funcionar. Qual é o comércio que está autorizado a funcionar de 10 às 16, que foi uma última determinação tomada pelo governo do estado, e aqueles que não podem abrir de jeito nenhum. Eu tenho essa lista aí, produção? Se tiver, vamos colocar no ar. Vamos colocar no ar para que as pessoas saibam que nós estamos daqui acompanhando. Daqui a pouco, todas as notícias a respeito de coronavírus. Olha só, o que é que funciona de 10 às 16? Foi uma das últimas determinações do Estado. Lojas de vendas de materiais de construção, essas funcionam de 10 às 16. Lojas de venda de peças automotivas, lojas de veículos automotores, restaurantes em áreas urbanas e serviços de beleza e estética. Quem é que não pode funcionar? Não pode funcionar de jeito nenhum. Estabelecimentos comerciais, escolas, universidades e faculdades, centros comerciais e shoppings, agências bancárias, concessionárias prestadoras de serviço público, cinemas, teatros e museus, boates, casas de shows, espaços culturais e afins, eventos e atividades com presença de público, academias de esporte e parques públicos. Eu quero chamar a atenção para eventos e atividades. Volta lá para mim. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó, eventos e atividades com presença de público. Porque tem dono de bar que mandou aqui para mim o seguinte: tá bom, então eu posso abrir, não é? Não pode. Eventos e atividades com presença de público. Então não pode de jeito nenhum. Agora vamos seguir o próximo gráfico aí para a gente ficar sabendo do que pode funcionar normalmente. Prestadores de serviços e indústrias em geral. Farmácias que já estão funcionando desde o começo da pandemia, não poderia ser diferente. Comércio atacadista, distribuidoras de gás e água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas, estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares, casas lotéricas, restaurantes que ficam às margens das rodovias estaduais. Esses podem funcionar e não há restrição. Então eu espero ter ajudado, informando aqui aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que pode funcionar de 10 às 16. Haverá uma análise do governo do estado para ver se mantém esse decreto ou não, e já tem data. Próximo dia 19 de abril. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você.
E eu vou pedir a você para sempre interagir conosco através das redes sociais. O telefone já está aparecendo aqui na sua tela, 99622-4547. Mande para nós o flagrante que você viu pela cidade de Linhares, cidade de Soretama, de Aracruz, a grande Vitória que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Rio Bananal e, é claro, a cidade de Linhares. Fiquem conosco. Se você estiver almoçando agora, esse é o seu Jornal da Hora do Almoço. Vamos trabalhar logo com as imagens, aliás, com as informações do governador do estado. Muitíssimo importante. Ontem, o governo do estado voltou a se reportar aos capixabas. Eu estou fazendo questão de trazer aqui, gente, o que o governador do estado está dizendo, porque o decreto é do estado. Todas as determinações vêm do estado. Os municípios, eles decidiram seguir as determinações do estado. Então, o que vai valer para nós aqui na cidade de Linhares é o mesmo que vale para Soretama, para Rio Bananal, para o estado inteiro. Vamos saber o que disse o governador do estado em mais uma live feita para os capixabas a respeito da pandemia provocada pelo coronavírus. Põe no ar. No boletim de hoje, 33 casos. O que é importante a gente dizer que no início dos nossos testes, era cada 11 testes, um positivo. Agora, a cada 4 testes, um positivo. Hoje, nessa amostra que nós tivemos 33 casos, 88 amostras, 33 casos. Então, se a gente somar os que ficaram para ser publicados amanhã, foram mais alguns testes, mais 60 testes, mais 7 casos. Então, mas esses outros 7 casos serão publicados amanhã, no boletim de amanhã. Hoje o boletim vai sair com 33 testados positivamente. O que está claro nesses últimos dias é que 3, 4 testes negativos, um teste positivo. Então, mostra que o número de testes, de provas que tem chegado ao laboratório, das pessoas que são suspeitas, o percentual de positivo cresceu muito. 2 pessoas, infelizmente, perderam a vida na data de hoje, né? Uma pessoa daquela casa de idosos e mais uma pessoa de Vila Velha que estava internada no Jaime Santos Neves, também é uma pessoa de mais idade. Então, 2 pessoas que no dia de hoje perderam a vida devido ao coronavírus. Pois é, então o governador do estado atualizando. Deixa eu atender um cidadão aqui, um dos nossos telespectadores, Geraldo Nunes, motorista de caçamba. Ele trabalha no recolhimento de entulhos aqui da cidade. Olha a dúvida dele. Oséias, eu moro com a minha mãe, o que eu devo fazer quando eu chego em casa sobre coronavírus? Olha, o que eu já ouvi aqui no programa Ronda da Cidade dos profissionais em saúde é que você deve chegar em casa, você deve providenciar imediatamente um banho, tirar a roupa, o calçado, colocar em local adequado, colocar uma outra roupa, higienizar as mãos e aí depois você pode ter contato com ela. Foi isso que foi dito pelas autoridades em saúde do estado e aquelas que estiveram aqui conosco no programa Ronda da Cidade. A dúvida dele é pertinente, porque tem muita gente com dúvida ainda com relação a como proceder em relação à pandemia do coronavírus. Falando nisso, boletins, vamos atualizar os números aqui da cidade de Linhares e também de Rio Bananal. Atenção, me perguntaram a respeito de Rio Bananal e havia uma dúvida. Será que Rio Bananal já teve caso de coronavírus confirmados? Olha, esse boletim do estado diz que não, hein? 6 casos notificados, 6 descartados. Então, não há nenhuma confirmação. Existiram, portanto, as notificações, né? Pegaram ali os suspeitos, de repente era apenas uma gripe, ou apresentaram sintomas, mas por uma outra causa. Mas a cidade de Linhares também tem, e eu quero trazer agora, atenção, hein? Casos notificados, 235. Chamo a atenção para os casos descartados, que são 176. Os confirmados ficaram estagnados ali no número 9. Casos suspeitos diminuiu de ontem para hoje já são 51. E aí eu chamo a atenção para os casos clinicamente curados, são 5.
Agora, em isolamento, tem 3 pessoas, internamento em hospital por causa do coronavírus? Não há. Essa também é outra boa notícia. E óbitos, nós temos um caso, o professor Josival, que infelizmente nos deixou vítima do coronavírus. Pediram inclusive para eu explicar aqui o seguinte, o caso do Josival, ele não foi infectado aqui, ele fez uma viagem para São Paulo, mas ele era morador aqui da cidade de Linhares. E como o hospital de referência está em São Mateus, ele teve que se tratar em São Mateus. Muito importante de se dizer. Olha, ainda hoje eu falo aqui no Ronda da Cidade a respeito da panha do café. Quais são as precauções sua, você que é cafeicultor, nessa história da pandemia e para se eximir do risco de contratar pessoas que têm problemas na justiça, criminosos? Eu vou trazer essas informações daqui a pouco no Ronda da Cidade. Gente, olha, eu vou atualizar casos que acontecem pela cidade de Linhares. Produção, tem muita gente me dizendo aqui o seguinte, Osés, ontem você mostrou imagem da Caixa Econômica e a volta era de quarteirões, de pessoas que estavam na Caixa Econômica. A informação de hoje que nós estamos recebendo aqui é que neste momento a Caixa Econômica volta a ficar extremamente lotada. Tem muita gente lá. Eu não sei se eu tenho imagem de ontem aí, que a história se repetiu. Quem viu ontem, viu hoje. É a mesma história. Gente, olha, o que está sendo dito é o seguinte, aqueles que puderem evitar a aglomeração será muito importante. Isso está chegando aqui para a gente e nós estamos atualizando para as pessoas que estão nos acompanhando. Essa era a imagem de ontem, ó. A imagem de ontem e a informação que nós temos aqui que nada mudou. A guarda, inclusive, nesse momento também está lá tentando fazer uma fila um pouco melhor em relação a essa história do coronavírus e coisa e tal. Então, a imagem é a mesma. Então, nós reiteramos, se você puder não ir, será muito bom por causa das aglomerações. Olha, informação atualizada aqui, tem uma ocorrência que está sendo checada pela Polícia Militar. Mas trata-se de um suicídio que teria acontecido no interior de Soretama. A primeira informação que nós recebemos é que trata-se de uma jovem de 18 anos que veio da Bahia e iria completar aniversário no dia 31 de março. Essa jovem acabou cometendo suicídio. A polícia checa as informações para confirmar oficialmente. Interior de Soretama, qual bairro? Santa Luzia, né? Bairro de Santa Luzia, interior da cidade soretamense. Aqui na cidade de Linhares, nós voltamos a registrar violência na tarde de ontem. Eu tenho imagem aí? Coloca lá. Um jovem de prenome Magno, não tão jovem assim, 32 anos, acabou sendo baleado no bairro Interlagos. Teve um motorista de Uber que também foi baleado nessa história toda, né? O jovem Magno é o que está no hospital HGL, está se tratando, de acordo com informações também da polícia. Não há muitas informações com relação a quem possa ter cometido ou tentado cometer esse homicídio, essa tentativa de homicídio. Aí o trabalho da Polícia Militar, após ter registrado a ocorrência, os moradores rapidamente ficaram assustados também, mas a informação que eu tive da Polícia Civil, é que o caso continua sendo apurado, a polícia deve utilizar recursos ali do local, das proximidades do local, e o povo aí sem entender, ó, sempre perguntando por quê. Quando acontece um negócio desse, a primeira coisa que se pergunta, mas por quê? Por quê? Por quê? Calma, o porquê vem com as investigações que estão sendo tocadas na Polícia Civil. Vamos até a Grande Vitória? Gente, na Grande Vitória, a divulgação de casos de coronavírus por bairro anda dando o que falar. Muita gente preocupada porque ficou sabendo que o seu bairro é caso de confirmação de coronavírus. Eu tenho essas informações. Põe no ar. O boletim divulgado neste domingo mostrou que a Covid-19 está presente em 160 bairros de 23 cidades capixabas. Aqui na capital, a doença foi confirmada em 21 bairros, sendo que Jardim Camburi lidera o ranking. 38 moradores testaram positivo para a Covid-19 até o último domingo. Para se ter uma ideia, em segundo lugar está Jardim da Penha, com 9 casos. Os lugares aqui, a peixaria, estava tendo que ter fila, na Semana Santa estava tendo fila, o pessoal não estava, um agromelado no outro aí, não estavam ligando muito, eu acho que eles não estão ligando muito ainda não. A dona Regina está no grupo de risco.
Ela diz que só saiu de casa para tomar a vacina da gripe e que tem redobrado a atenção com os cuidados com o novo coronavírus. Se for em algum lugar que exija entrar de máscara, a gente vai entrar. Eu carrego ela aqui na bolsa, o álcool gel, tudo direitinho. E nem estou saindo de casa, tem um mês que eu estou dentro de casa, mas como minha vacina estava agendada hoje, eu tive que sair, né? O número alto de Covid-19 aqui em Jardim Camburi se explica pela grande contaminação em apenas um lugar. Uma casa de repouso onde 22 pessoas foram infectadas, 18 idosos. Tem 3 idosos que não têm plano de saúde, nós temos um infectologista dando atenção a esses 3 idosos, os outros, a casa é uma casa particular, os outros idosos têm plano de saúde e a gestão ali é da casa com os hospitais onde o plano de saúde tem convênio, mas já estivemos lá, nós estamos atentos ao que está acontecendo na casa. 4 idosos que viviam no asilo morreram. A primeira morte foi de uma idosa de 80 anos no dia 3 de abril. Outras 2 idosas morreram no último fim de semana. E uma senhora de 89 anos morreu nesta segunda-feira. Muito bem, gente, olha, vou ajudá-los, vocês aí da Grande Vitória. Grande Vitória está entre as 12 capitais onde o governo federal está muito preocupado por causa do avanço do coronavírus. Mas, gente, vamos trabalhar a cidade de Linhares também, nessa história dos bairros. É muito importante saber onde é que o coronavírus deu as caras aqui na cidade. Dá só uma olhada aí, ó. Tentaram escrever Araçá ali em cima, né? Então tá, é Araçá. Aqui na cidade teve um caso, bairro Aviso, meus amigos do bairro Aviso, eu vou mostrar a imagem do valão aí, as obras do valão que seguem a todo vapor, mas ó, tem que tomar cuidado que o coronavírus disse oi nessa região. Centro da cidade, 2 casos registrados, eu estou falando de caso positivo, hein? Bairro Interlagos, essa grande comunidade do bairro Interlagos tem que se preocupar, teve um caso aí. O Planalto também. Planalto aparece na listagem do governo do estado e também do governo municipal com 2 casos. E aí o 3 Barras, que foi demonstrada uma grande preocupação no 3 Barras por causa das caminhadas, não é? E isso tem embasamento, porque são 2 casos confirmados no 3 Barras, tem que tomar cuidado. Bem, vamos falar de qual é esse município? Soretama, né? Ah, muito bem, Soretama. Soretama, gente, no centro da cidade de Soretama, 2 casos. Então, quem transita pelo centro da cidade de Soretama tem que tomar as devidas precauções. Olha aqui, para a gente fechar esse bloco, mostra lá, obras do valão do bairro Aviso. Me pediram para mostrar aqui. Muitos moradores querendo saber, e aí, continua ou não continua? Continua, a obra continua, inclusive, a todo vapor aí, a grande comunidade do bairro Aviso, que não nos deixa de jeito nenhum, e eu fico muito feliz, lisonjeado com isso, tá aí obras do valão, muito solicitado, inclusive, pelos moradores. Gente, daqui a pouco vamos falar sobre as preocupações da polícia com a apanha do café. O período já começou para muita gente, e aí, as contratações? Quais os cuidados que você deve ter? Daqui a pouco, no Ronda da Cidade. Vou falar com a Polícia Militar, o Capitão Nunes já está aqui conosco. Tudo bem, Capitão? Bem-vindo ao Ronda. Obrigado, Oséias. É um prazer participar desse programa, um programa de grande audiência no nosso município, trazendo informações importantes para a nossa comunidade. E Estado do Espírito Santo, a gente está aparecendo lá para a Grande Vitória também. Ô Sandra do bairro Planalto, obrigado por ter interagido conosco. A Sandra está demonstrando uma preocupação. Oséias, a fila da Caixa Econômica realmente está dando voltas no quarteirão e, aliás, nas 2 agências da Caixa Econômica. Então tá aí, né? A gente não pode se aglomerar. Isso está dito pelas autoridades em saúde. Agora, se a gente afrouxar com essa história de coronavírus, eu não sei onde é que isso vai dar. A gente até imagina, mas não queria imaginar, não. Ô, capitão, nós vamos falar sobre a apanha do café, né? Que já chegou para muita gente. Tem alguns outros que estão pensando, contratar ou não contratar em época de pandemia. E como é que eu vou fazer agora para não trazer aqui uma pessoa que cometeu crime num outro município e que quer vir se esconder aqui nessa história toda? Como é que faz, hein?
A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo trabalha já há décadas com o planejamento da colheita do café, especificamente o Batalhão de Linhares, o 12º Batalhão, fez esse planejamento. E o nosso planejamento ele tem um caráter preventivo e também um caráter repressivo. Preventivo no tocante exatamente às pessoas que estão vindo, o cadastro dessas pessoas, a aproximação com os produtores rurais, com os sindicatos rurais, e a informação dessas pessoas para a Polícia Militar de quem são essas pessoas que estão vindo para a nossa região para fazer essa colheita do café. E o caráter nosso repressivo é o aumento das operações nessas localidades, o aumento das abordagens dos policiais, as rotas das patrulhas escolares que serão feitas em todas essas regiões, de Linhares, Soretama e Rio Bananal, que é aqui do nosso município, de Linhares e regiões aqui do 12º Batalhão. Aí a nossa produção foi buscar algumas imagens. Olha só, rapaz, o troço está carregado, hein? Tem muita gente numa expectativa grande. Ah, se não fosse a pandemia do coronavírus, hein? Esse café tão carregado que deixa uma grande expectativa em muitos cafeicultores. O preço deu aquela subidinha muito modesta, né? Foi muito modesta, mas não está tão ruim como já esteve, então tem uma grande expectativa. E aí a necessidade, de fato, de contratar pessoas, né? Então tem uma grande expectativa nisso aí. Agora, essa prudência, como é que o cara faz para trazer aquela lista, né, de pessoas que vão atuar na roça dele, né, na propriedade dele? Como é que faz? Isso chega na Polícia Militar de que forma? É feito através dos Conselhos Interativos de Segurança. No caso de Linhares, a gente tem uma parceria que é o Concel. No caso de Rio Bananal, o Cicerb. Em Soretama também temos o Conselho. Cada localidade dessa tem um comandante que se aproxima do sindicato rural e, através do sindicato, existe o alcance dos produtores rurais. Isso é importante por quê? Porque a Polícia Militar ela começa a mapear a região e saber quem são as pessoas que estão vindo para as nossas regiões aqui colher esse café aqui do nosso município aqui. É importante dizer que o produtor, quando ele ajuda a Polícia Militar informando e trazendo essas informações necessárias, ele está ajudando não só ele e a propriedade dele, também como um colega dele, o produtor rural do lado. Por quê? O indivíduo que vem cometer delito talvez não cometa na propriedade dele, mas pode cometer na propriedade do seu vizinho. Muito bem. Gente, olha, nesse tempo todo de Ronda da Cidade, vamos lembrar que eu comecei no Ronda do rádio, aqui naquela Rádio Cultura, que hoje se tornou a Rádio Sim, onde eu estou e continuo lá com o programa Ronda da Cidade, sempre de 12 às 13. Nós começamos em 94. Aí, nesse período para cá, eu vi vários períodos ruins. Aqui na cidade de Linhares, Soretama também, Rio Bananal também, de cafeicultores que passaram momentos de terror nas mãos de bandidos nessa época, sempre nessa época. Mas ficou constatado que havia ali um certo descuido na hora de contratar, porque essa lista não chegava para a polícia não sabia quem vinha. E realmente o que deve ficar claro, capitão, é que tem muitos bandidos que usam esse período para burlar a polícia da cidade deles e vêm se esconder aqui na região, não é? Sim, tivemos vários casos registrados. A gente tem no histórico nosso recente aqui alguns fatos relativamente positivos em relação à ação da Polícia Militar. Conseguimos identificar alguns indivíduos, fazer algumas prisões de pessoas de outros estados na nossa comunidade rural. E esse trabalho exatamente é de suma importância para isso, para nós identificarmos e anteciparmos essas pessoas que estão vindo, às vezes com mandado de prisão em aberto, por cometer vários delitos, como furtos e roubo em outras localidades, como Bahia e Minas Gerais. Você quer ver um termômetro? Tem algumas localidades que nesse período de agora até, vamos colocar aí, a metade de junho, eu acho que né, produção? Metade de junho, muitos lugares vão ter um aumento no número de assaltos, por exemplo. Isso é um termômetro, não é? Porque é o caso de Rio Bananal, que sempre tem registrado esse tipo. E isso se deve, talvez, a um descuido que é cometido agora, não é, capitão? Sim, o triângulo do crime que a gente fala são 3 premissas. Tem que ter o infrator, tem que ter a vítima e tem que ter a oportunidade. Quando a vítima ela trabalha preventivamente com alguns comportamentos que a gente leva até ela através das dicas de segurança, através de cartilhas que são distribuídas, ela inibe a oportunidade do transgressor. Isso faz com que o crime não ocorra. Então, o comportamento da vítima ela é fundamental para que o crime não ocorra. Lógico que a Polícia Militar vai atuar nas localidades, aumentando a sua ostensividade, aumentando as suas abordagens, para fazer a detenção desses indivíduos e também evitar que esses delitos ocorram nas nossas regiões. Aí alguém me pergunta, que eu já vou fechar, viu, gente? Alguém me pergunta o seguinte, mas, Azés, os caras vão dar uma olhada na situação trabalhista de quem vai apanhar o café? É isso que vocês fazem lá? A nossa abordagem é uma abordagem em relação a mandados de prisão em aberto, buscas e apreensões. Apenas isso.
mandados de busca e apreensão ou mandado de prisão em aberto, principalmente. Alguns indivíduos vêm para cá, às vezes, foragidos de outros estados, como Bahia e Minas Gerais. Às vezes cometeram homicídio num local, cometeram roubo num local, são suspeitos, inclusive, de tráfico de drogas em outros locais e vêm para a nossa região praticar esse tipo de ilícito, que atrapalha, em grande parte, a colheita do café, porque a droga também é um dado que a gente tem registrado, aumenta o fluxo de pessoas, aumenta o tráfico de drogas e acaba dificultando a pessoa que trabalha na lavoura de café com substâncias ilícitas ali que vão atrapalhar exatamente o seu físico, né, a sua disponibilidade para o trabalho. Então, para deixar claro, para quem está em Rio Bananal, para quem está em Soretama e aqui na cidade, vai contratar, faz uma lista e entrega aonde, a quem? Entrega ao Conselho Interativo de Segurança. Cada localidade nossa tem um comandante, pode buscar o comandante Rio Bananal, o comandante Soretama, o comandante aqui das regiões de Linhares, das companhias de Linhares, e também pode procurar o Sindicato Rural, onde a polícia vai estar alinhando com o Sindicato Rural para pegar e fazer essa checagem. Lógico que isso é um trabalho preventivo da Polícia Militar, que visa exatamente identificar essas pessoas antes que elas cheguem na nossa localidade. Muito bem. Eu quero agradecer à Polícia Militar por ter interagido com a comunidade. Obrigadão. Nós agradecemos esse programa que é líder de audiência aqui na nossa região e estaremos sempre disponíveis para fazer esse contato com a nossa comunidade, que é o nosso maior cliente. Muito bem. Gente, quero fechar com uma informação muito importante. Alguém me perguntou e disse o seguinte: Zé, você é nosso porta-voz. O Cine vai estar aberto, não está aberto? Como é que é, hein? Bem, eu quero dizer para esta pessoa que me perguntou aqui que o Cine não está aberto, né? Quando é que volta a atender? Vai depender também das decisões que serão tomadas daqui para frente. Então, o Cine não está aberto. Nas próximas decisões que forem tomadas, seguramente nós teremos também esta informação. Gente, obrigado pelo carinho. O programa Ronda da Cidade fica por aqui. Nós vamos voltar amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.